Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu vim trazer um assunto um pouquinho diferente. Lá no site eu tenho conteúdos de pedagogia, de música, voltados para psicologia e para psicanálise. E um dos conteúdos que mais tem tido acesso lá no site é sobre o transtorno de personalidade narcisista. Então eu vim gravar hoje esse vídeo falando um pouquinho sobre o assunto. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? É importante entender que numa relação com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, existem três fases, que são elas: a fase de idealização, desvalorização e descarte. O que seria essa fase de idealização no relacionamento com o narcisista? Nessa fase, ele não demonstra ser quem ele é de verdade. Então, na verdade, o que acontece? O narcisista ele vai prestar muita atenção em você, ver o que você precisa, como você pensa, o que você admira. Então ele vai tentar reproduzir tudo isso que você gosta em alguém. Ou seja, se você falar que gosta de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa romântica, de uma pessoa presente, ele vai tentar reproduzir tudo isso no começo do relacionamento. Ele vai se tornar uma pessoa totalmente compreensível para te agradar e fazer tudo aquilo que você precisa. Só que depois o que acontece? Logo em seguida vem a fase da desvalorização. Então, o que acontece? Quando ele percebe que conquistou a sua confiança, que você está totalmente derretida por ele ou derretido, o que vai acontecer? Essa pessoa já vai começar a te desvalorizar. Ou seja, tudo que ele fazia, ele vai começar a deixar de fazer. Você vai ficar sem entender no começo, você vai ficar confuso, sem entender o que você fez para essa pessoa mudar o comportamento radicalmente com você. Com isso, quando começa a fase da desvalorização, a pessoa começa a ter problemas de ansiedade, de autoestima. Ela acha que ela é o problema. Ela fica tentando entender o que eu fiz que essa pessoa está mudando o comportamento comigo. Mas isso é uma coisa que todo narcisista faz. Ele sempre vai tentar te conquistar. Depois que ele conquistar, ele vai usar você para conquistar as coisas que ele precisa. Então ele vai querer fazer chantagem, jogos emocionais, drama. Ele vai até chorar, dependendo da situação. Ele vai falar que a culpa é sempre sua, que ele faz tudo por você e você nunca reconhece. Então aí tudo que ele pedir, a pessoa vai acabar fazendo, porque ela vai ficar com um peso na consciência achando que ela não faz nada por ele, que ele realmente está certo, mas isso é tudo um jogo de manipulação que o narcisista faz para manipular a vítima. Quando chega um nível que a pessoa está totalmente desgastada emocionalmente, que já está com problemas psicológicos, já está com a autoestima quebrada, que já perdeu até a vontade de viver em alguns casos. A pessoa chega às vezes num nível tão severo com essa desvalorização, porque eles são profissionais em desvalorizar as pessoas e manipular, que a pessoa realmente acredita que o problema está nela. Então quando chega essa fase que a pessoa está sendo desvalorizada pelo narcisista, o que acontece? O narcisista começa a manipular, começa a mandar sem perceber, a vítima começa a fazer tudo que o narcisista deseja. Ou seja, a pessoa deixa de ter sua própria voz, de decidir suas coisas. Ele realmente toma o controle da situação, manipula, a pessoa fica sem entender o que está acontecendo. Então, como ela se viciou outrora no comportamento dele, que era aquele comportamento atencioso, então a vítima começa a fazer de tudo para voltar a ter aquele tratamento que tinha, que era no pedestal, tratamento de príncipe ou de princesa. Então, ou seja, o que acontece? Quando a pessoa está nessa fase da desvalorização, ela quer de todas as maneiras que aquela pessoa volte a ser aquela pessoa encantadora que era antes no começo. Só que isso não acontece. Existem alternâncias no comportamento. Quando a vítima começa a enxergar que o narcisista não vai ser mais uma pessoa boa, que ela não vai ser mais bem tratada, quando ela começa a se afastar do narcisista, aí ele volta a dar atenção, mas isso para causar um equilíbrio. Ou seja, para ele não perder a vítima de uma vez. Então fica aquele joguinho de manipulação. Se ela se afasta, eu volto a ser bonzinho de novo, eu volto a ser boazinha de novo. Só que isso é tudo de uma forma
muito bem articulada, sem que a vítima consiga perceber. Então, quando ela pensa que essa pessoa não é o que eu pensava, e ela começa a se afastar, ele volta a ser bonzinho. Nos casos que a pessoa não enxerga que está se relacionando com o narcisista, quando ela não percebe o quanto isso está afetando a vida dela, ela vai se desgastando emocionalmente cada vez mais. Porque o que acontece? O narcisista, como já foi dito, ele tem um senso de grandiosidade. Então, ele precisa ser admirado pelas pessoas. Então, por isso que existe esse jogo de manipulação. O narcisista, ele vai fazer a pessoa sofrer, ele vai manipular, ele vai desprezar a pessoa, porque quando ele faz isso, ele se sente bem com ele mesmo. Então, a partir do momento que ele faz isso, a pessoa vai se desgastando emocionalmente. Então, ele vai se nutrindo da pessoa e, ao mesmo tempo, a vítima vai ficando com o psicológico desgastado, vai perdendo as energias, e quando chega no limite, que a pessoa não tem mais energia, não tem mais nada para oferecer para o narcisista, o que vai acontecer? Ele vai descartar a pessoa, que é a fase do descarte. Então, por isso que tem essas 3 fases. Ele tenta conseguir conquistar a pessoa primeiramente, depois ele vai desvalorizar para ele se sentir bem, e por último, quando aquela pessoa não tem mais nada a oferecer, seja emocionalmente, financeiramente, o que vai acontecer? Ele vai descartar, porque o narcisista enxerga as pessoas como um objeto para conquistar o que ele pretende. Então, se a pessoa não tiver mais nada para oferecer, ele vai descartar. Só que automaticamente, também quando se termina um relacionamento com o narcisista e a pessoa segue a sua vida e ela melhora de vida novamente, o comportamento do narcisista é o seguinte: ele vê que aquela pessoa está vivendo muito bem sem ele, e ele não admite isso. Ele acha que deve ser lembrado, que ele deve ser necessário na vida das pessoas. Então, quando uma pessoa que foi vítima de um narcisista segue a sua vida em paz e se reergue novamente, que ela evolui, que ela supera tudo que aconteceu, o que vai acontecer com esse narcisista? Ele não admite que aquela pessoa viva sem ele. Ele vai começar a correr atrás dessa pessoa novamente. Ele vai querer que essa pessoa sinta saudade dele. Então, ele, na cabeça dele, ele fala: nossa, essa pessoa precisa de mim, ela tem que sentir minha falta. Então, o que vai acontecer? Ele vai correr atrás do ex de novo, da ex de novo, vai começar a mandar mensagem, vai começar a falar que mudou, não, eu me transformei em outra pessoa, não sou mais daquela forma, e vai começar a tentar tudo de novo, a fase de idealização, e aí depois vai virar um círculo vicioso, porque ele não admite que as pessoas o esqueçam, ele gosta de ser lembrado. Então, o narcisista tem esse problema, ele gosta de ser lembrado pelas pessoas, de ser reconhecido, e ele não admite que uma pessoa viva muito bem sem ele. Então, aquela pessoa que estava num estágio de autoestima quebrada, que estava toda destruída, quando ele percebe que aquela pessoa se renovou, que aquela pessoa seguiu em frente, que ela conseguiu superar, então ele quer destruir de novo aquela pessoa. Ele não admite, porque ele é uma pessoa internamente destruída. Então ele não admite quando uma pessoa é bem resolvida consigo mesma. Eu espero que tenha ficado claro sobre um pouquinho a respeito do narcisismo. Vocês podem entrar lá no site para conferir. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site. Além dessa postagem, terão também outros links sobre todos os outros assuntos voltados para a área do narcisismo, comportamentos, características. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.